a Vivi. Então, vocês devem estar estranhando, né? Nunca me viram. Sou prof de geografia também, tá? Eu trabalho aqui com primeiro, segundo e terceiro ano dos anos iniciais. E hoje eu tô aqui no lugar da Rafa, minha amiga querida do coração. Mas não se preocupem, a Rafa volta logo, logo, tá? Eu espero que vocês estejam se cuidando. Lembre de lavar as mãos, de se alimentar bem, de brincar também, tá? E de ficar bem longe desse coronavírus. Nós vamos começar nossa aula com a sessão O que estudei na página 18 e 19. A gente vai resolver a cruzadinha que, inclusive, minha gente querida, a Rafa deu uma bela ajuda aqui pra vocês, né? Ela deu a resposta da coluna vertical em destaque, que é estrutura antiga. Vamos lá comigo? Letra A. As diferentes formas da superfície terrestre é o relevo. B. Processo de desgaste dos materiais que formam as rochas e o transporte deles para áreas mais baixas do relevo é a erosão. Letra C. Forma de relevo com superfícies onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão, planalto. Letra D. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas como chapadas e escarpas. Letra E. O Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, pois seu relevo formou-se há mais de 500 milhões de anos. Letra F. Grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros, que é a montanha. Agora vamos para o próximo bloco de perguntas e respostas. G. Os seres humanos modificam o relevo de acordo com seus interesses, tá? A letra H, relevo rebaixado em relação às áreas ao redor, é a depressão. E resulta do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva, é a planície. J, onde surgem os rios, nascente. K, os rios de planície têm curso mais lento e são favoráveis à navegação. L, em locais onde há seca prolongada, com escassez ou poucas chuvas, os rios secam completamente e são chamados de temporários. M, os rios de planalto podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas e geração de energia. N, a importância do Rio São Francisco está principalmente no uso de suas águas para pesca, navegação, irrigação de lavouras e geração de energia. E, por fim, letra O. Bacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Agora vamos mostrar aqui, então, a cruzadinha completa para vocês. É isso, gente. Essa atividade tinha por objetivo fazer um resumo sobre tudo que vocês viram aqui no capítulo 3, beleza? Agora, vamos iniciar o nosso capítulo 4. Paisagens brasileiras, clima e formações vegetais. Essa aula a gente vai abordar da página 20 a 23. Olha essa ilustração de abertura aqui do nosso capítulo comigo. Ela representa o que vamos estudar. Clima, vegetação, tem tudo a ver com o que vivemos, com o que vemos cotidianamente na paisagem. Tem um trecho do livro Serões de Dona Benta, do Monteiro Lobato, e ela tá falando sobre tempo e clima. Eu vou pedir que vocês leiam o texto que tá na página 21 e respondam as perguntas da sessão, tá? Da sessão Diga Aí. Então, pausa o vídeo aqui e quando você terminar, volta que eu tô te esperando. E aí, meus amores? Vamos lá? Letra A. Qual é o título do texto? Eu já tinha dado a resposta, hein? Tempo e clima. Letra B. Como estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Chuvoso, né? Era um dia bem chuvoso lá. Agora, na alternativa C, vocês tinham que pegar um lápis de cor amarela e destacar no texto a frase que a dona Benta explicou sobre as mudanças que ocorrem no tempo atmosférico. Vamos lá comigo. O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia a dia, de mês em mês. Ou seja, galera, o tempo tá sempre mudando.
Agora, né, na alternativa D, vocês tinham que circular no texto os fatores que, segundo a dona Benta, influenciam no clima. Lembram quais são? Então acompanha comigo. Ela diz que são os ventos constantes, as correntes aéreas, a natureza do território, a altitude e a proximidade com o mar, rios e lagos. Olha só, esses fatores são muito importantes e influenciam diretamente o tipo de clima que existe num lugar. Agora a alternativa E, como é que tá o tempo aí onde você mora? Porque a gente não tá indo pra escola agora, né? Vou falar aqui como é que tá o meu, tá? Aqui tá ensolarado, dia lindo, céu azulzinho, mas eu acho que vai nublar daqui a pouco, tá? E na alternativa F, de acordo com o texto, qual é a diferença entre tempo e clima? E aqui a gente já vai ampliar a nossa resposta, tá, gente? Olha só, o tempo muda constantemente. Pode estar ensolarado, chuvoso, frio, quente, nublado. Já quando a gente fala do clima, o clima depende de muitas variáveis e demora muito tempo para mudar, tá? Então ele é mais constante. Vamos lá, o tempo atmosférico e o clima. O tempo, como eu já falei para vocês, é o que está acontecendo hoje. O que foi ontem e o que vai ser amanhã. É o momento, é o agora. Para consultar esses períodos curtos, usamos a previsão do tempo. Lembra lá da meteorologia que aparece na TV, nos aplicativos de celular? Enfim, quero saber se domingo será chuvoso ou ensolarado. Aí eu vou lá e consulto. Não dá para ser muito longo, né? Porque aí a chance de dar errado, por isso que às vezes parece que eles estão errados, né? Mas quanto mais próxima, mais assertiva parece ser a previsão do tempo. Por que acontecem esses erros então, Vivi? Por que às vezes falou lá que ia estar sol e aí no fim tá nublado, né? E aí de repente chove? Isso acontece porque é uma previsão, entendeu? O comportamento da atmosfera tá sujeito a instabilidades em um único dia, tá bom? Então é bem variável. E o clima? O clima, minha galera, é a sucessão habitual de tempos atmosféricos que se repetem ao longo de muitos anos, décadas, tipo uns 30 anos, tá? É assim, para entender o clima, tem que ter esse período longo. Mas olha só, o que acontece? A Terra tem uma forma que é arredondada, né? E ela tá inclinada no seu eixo de rotação, meio de ladinho. E isso faz com que os raios do Sol iluminem e aqueçam, esquentem a Terra de maneira desigual. Por isso que nos polos tem uns gelos eternos, porque os raios solares demoram para chegar lá, entendeu? Chegam bem fraquinhos. Às vezes nem chegam. Só que assim, o tempo, gente, faz parte do clima, tá? Não dá para desconsiderar o tempo. Por exemplo, se chove muito nos meses de verão num determinado lugar da Terra, todos os anos ou quase todos os anos chove muito no verão, isso é uma sucessão habitual de tempos que são parecidos, tá? E é assim que eles, os pesquisadores, vão dizer como é o clima de um lugar. Então eles pegam as características parecidas da variação de temperatura, ou seja, se está calor ou frio, da precipitação, que é a quantidade de chuvas, da umidade do ar, que é o quanto de água tem no ar que a gente respira, dos ventos, se está perto ou longe de grandes corpos d'água, como oceanos, rios, enfim. Tudo isso depende da localização. Isso vai desencadear diferentes tipos de clima, porque cada lugar no nosso planeta recebe diferentes quantidades de luz e de calor do Sol. Para entender isso, fizeram umas linhas na Terra, para dividir ela mesmo, sabe? Essas linhas são imaginárias, elas não estão passando de verdade aqui na Terra, tá? Essas linhas existem para entender melhor, para estudar a Terra, o planeta, porque ele é meio grande, né? E aí fica mais fácil de estudar criando essas linhas imaginárias. Tem dois tipos de linhas imaginárias, que são os paralelos e os meridianos. E elas são referências para encontrar, por exemplo, os pontos cardeais. Lembram deles? Norte, sul, leste e oeste.
Vocês vão estudar essas linhas quando vocês estiverem mais velhos, tá? Nos próximos anos aí de vocês. Mas tem algumas linhas que são tão famosas que tem nomes, entendeu? Como a linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul. E aí temos os trópicos e os círculos polares. Vou mostrar aqui nessa imagem, tá? Agora, olhando, observando esse esquema aqui, quem recebe maior quantidade de luz e de calor, tá? Figura A, B ou C. Tcharará, na representação da letra C. Porque o raio de sol, galera, tá chegando com tudo, entendeu? De forma perpendicular. Bonita essa palavra. Com toda a potência. Tá chegando lá direto. Isso acontece entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Por isso que a área entre os trópicos a gente chama de zona tropical, tá? Entre os trópicos e os círculos polares, a menor intensidade de luz e calor, tá? Porque os raios solares, eles vão chegar de maneira mais inclinada. E aí a gente chama de zona temperada. Na região do círculo polar, é friaca, friozão, gelo, muito gelo, pinguins e ursos polares. É isso aí. Acompanha comigo aqui na página 23, está bem explicadinho as características das zonas térmicas da Terra. Então, a zona tropical, ela é a área mais quente da Terra, tá? Onde recebe maior quantidade de luz solar. A zona temperada é onde tem a maior variação da temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. E as estações do ano, gente, elas são bem definidas nessa região, tá? Por conta dessa variação da temperatura. Agora, as zonas glaciais ou polares, frio, bem frio. Minha gente querida, como atividade eu vou pedir que vocês pintem um mapa que mostra as zonas térmicas da Terra. As cores estão definidas na legenda, tá? Que são as mesmas da definição de cada zona que falamos aqui agora há pouco, tá bom? Eu peço que vocês também, além de pintar o mapa, respondam as duas perguntas na sequência. A primeira pergunta fala sobre em que zona térmica da Terra fica a maior parte do território brasileiro. E a segunda é, que porção do território brasileiro situa-se na zona temperada? Ó, já tem uma dica, tá? Boa atividade, na próxima aula vocês começam com essas questões, beleza? Olha, foi um prazer dividir essa aula aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, continuem se cuidando, um beijo bem grande, tchau, gente!